Meus amigos e minhas amigas, futuros concursados, vamos dar sequência à jurisprudência do ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Primeira jurisprudência. A possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não cabendo ao Poder Judiciário determinar ao parquê que o oferte. Então, já tinha dito durante as aulas que a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não cabendo ao Poder Judiciário determinar ao parquê que o oferte. Tranquilo? Então, essa é a jurisprudência de 10/5/2022 e já vem caindo em prova há muito tempo. Então, fiquem aí atentos. Segunda jurisprudência. Não é obrigatório que o Ministério Público faça a notificação do investigado acerca da proposta de acordo de não persecução penal. A ciência da recusa do Ministério Público deve ocorrer por ocasião da citação, podendo o acusado, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, requerer a remessa dos autos ao órgão de revisão ministerial, na forma do artigo 28A, parágrafo 14 do CPP, julgado pela quinta turma em 8/8/2023. Quer dizer, como vimos na jurisprudência anterior, é o Ministério Público que decide, é o Ministério Público que vai tomar a decisão de oferecer o ANPP se preencher os requisitos. Caso o Ministério Público não queira oferecer, ele não é obrigado a notificar a parte. Ele não oferece. E o que o Ministério Público faz? Ele oferece a denúncia e, na cota, ele justifica o motivo de não oferecer o acordo de não persecução penal. E a partir desse momento em que o acusado tomará ciência da denúncia e da cota, motivando o não oferecimento do ANPP, ele poderá fazer jus ao artigo 28A, parágrafo 4, que é a instância superior. E lembrando que esse recurso não para a investigação, não para os procedimentos referentes a este ato que ele praticou, em tese, será processado. Beleza? Então, lembrem-se que não suspende. Vamos ver a jurisprudência aí a seguir. Mas o fato é que a primeira, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é referida exclusivamente ao Ministério Público. E, olha que maravilha, não é obrigatório que o Ministério Público faça a notificação do investigado acerca da proposta do acordo de não persecução penal. A ciência da recusa do Ministério Público deve ocorrer por ocasião da citação, pegando o acusado na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, requerer a remessa dos autos ao órgão de revisão ministerial. Então, fiquem aí atentos. O Ministério Público tem o poder de ver, vamos ver a jurisprudência também, que já caiu na prova da PMG, com relação ao oferecimento do ANPP, que tem os requisitos, poder de ver do Ministério Público. Só o Ministério Público pode fazê-lo, e caso não queira, não é obrigado a intimá-lo, o acusado, ou suspeito, do não oferecimento do acordo de não persecução penal. Ele oferece a denúncia e, na cota, ele fala, e aí a parte terá a possibilidade de tomar ciência e fazer jus do artigo 28, parágrafo 4, que é submeter o caso à instância superior, como vimos no bloco anterior. Próxima jurisprudência. É cabível a ANPP em caso de tráfico de drogas. É cabível a ANPP em caso de tráfico de drogas? Está te perguntando. Em regra, não. Isso porque a pena mínima do crime de tráfico de drogas é de 5 anos. É de 5 a 15 anos. Nos termos do caput do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Contudo, se for reconhecido a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, tema esse recorrente em concurso público, artigo 33, parágrafo 4,
aí sim caberá, em tese, o oferecimento do ANPP, porque a pena mínima ficará abaixo de 4 anos. Imagine agora que o réu foi denunciado pelo caput do artigo 33 da Lei de Drogas. Desvio de posterior à denúncia reconhece que o agente era traficante privilegiado, merecendo o enquadramento no parágrafo 4 do artigo 33 da Lei de Drogas, o que permitiria ao ANPP. O Ministério Público deverá ser intimado para possibilitar a proposta do ANPP. O réu terá, em tese, o direito ao ANPP, porque o excesso de acusação não deve prejudicar o acusado. 27 de 6 de 2023, quinta turma do STJ. Então, o que eu quero dizer nesse julgado? Porque eu já tinha dito no primeiro bloco a regra do ANPP na fase investigatória. Mas suponho que tenha feito a denúncia somente durante a persecução penal, durante o processo, verifica-se que ele teria uma modificação do crime, uma cláusula de diminuição de pena, do qual a pena encheria o requisito do ANPP. Então, nesse momento, a jurisprudência dos tribunais superiores falam que, nesse caso excepcional, o Ministério Público poderá, sim, ser indagado e, caso entenda, oferecer o acordo de não persecução penal na fase processual. Então, a regra que o ANPP é na fase investigativa, mas pode também ser na fase processual. Próximo julgado. Nos casos em que houver a modificação do quadro fático-jurídico e ainda em situações em que houver a desclassificação do delito, seja por emendar ou mutácio libere, uma vez preenchidos os requisitos legais exigidos para o acordo de não persecução penal, tornar-se-á cabível o instituto negocial. Na situação em tela, houve uma relevante alteração do quadro fático-jurídico, tornando-se potencialmente cabível o instituto negocial do ANPP. Isso porque o TJ, ao julgar a apelação interposta pela defesa, deu-lhe provimento a fim de reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de falsidade de ordem, tornando, assim, definitivamente viável a realização do referido acordo em razão do novo patamar de pena mínima. Pena mínima combinada inferior a 4 anos. Aplica-se aqui, mutante, raciocínio similar àquele constante na súmula 337 do STJ. É cabível a suspensão continual do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. STJ, quinta turma, 7 de 3 de 2023. É um raciocínio do mesmo julgado anterior. Se mudou a situação fática, desclassificou o crime, e nessa desclassificação, nessa mudança fático-jurídica, a pena é inferior a 4 anos e preenche os requisitos, assim a possibilidade da propositura do ANPP durante a fase processual. Lembrando que a regra do ANPP é na fase investigativa. Fiquem atentos, meus amigos, pois essas análises irão ajudá-los e muito na prova de concurso público. Quarto lugar, o Ministério Público não é obrigado a notificar o investigado para que ele compareça à instituição para iniciar a tratativa de ANPP. Se o investigado tiver interesse, deverá procurar o parquê. O Ministério Público não é obrigado a notificar o investigado para que ele compareça à instituição para iniciar as tratativas de ANPP. Se o investigado tiver interesse, deverá procurar o parquê. Se o membro do parquê constatar que, em sua visão, não cabe o ANPP, ele não é obrigado a notificar extrajudicialmente o investigado, informando que não irá propor o acordo. Neste caso, basta que o membro do MP faça a cota na denúncia, informando os motivos pelos quais não ofereceu a proposta de acordo. Assim, o Ministério Público pode, no próprio ato de oferecimento da denúncia, expor os motivos pelos quais optou pela não propositura do acordo. O juiz, recebendo a denúncia, irá determinar a aceitação do denunciado. E, neste momento, o réu terá ciência da recusa
quanto à propositura do ANPP e poderá, se assim desejar, requerer a remessa ao órgão superior do MP, nos termos do parágrafo 4º do artigo 28A do CVP. Em resumo, por ausência de previsão legal, o Ministério Público não é obrigado a notificar o investigado acerca da proposta do acordo de não persecução penal, sendo que, ao se interpretar conjuntamente os artigos 28A, parágrafo 4º e 28 do CPP, a ciência da recusa ministerial deve ocorrer por ocasião da citação, podendo o acusado, na primeira oportunidade dada para manifestação nos autos, requerer a remessa dos autos ao órgão de revisão criminal. Sexta turma do STJ, julgado em 7/3/2023. Esse julgado reflete tudo aquilo que já dissemos, né, já falamos nos julgados anteriores. Peçam, caso deputado. O Ministério Público ofereceu proposta de ANPP para o investigado. Uma das condições estabelecidas no ANPP foi de que o investigado deveria pagar prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a ser destinado à instituição X. Ou seja, no acordo, o Ministério Público já disse para quem seria destinado esse valor. Então, olha de novo. O Ministério Público ofereceu proposta ao ANPP para investigar. Uma das condições estabelecidas no ANPP foi que o investigado deveria pagar prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a ser destinado à instituição. Isto é, o Ministério Público já indicou a instituição ao qual receberia essa prestação pecuniária. O juiz não derogou o ANPP sob o argumento de que, no acordo, não deve constar o nome da entidade destinatária da prestação pecuniária, considerando que isso deve ser decidido pelo juízo da execução penal, nos termos do inciso 4º do artigo 28A do CPP. O STJ concordou com a decisão do magistrado. De acordo com o inciso 4º do artigo 28A do CPP, embora caiba ao Ministério Público a propositura do ANPP, a partir da ponderação da discricionalidade do parquê como titular da ação penal, compete ao juízo da execução a escolha da instituição beneficiária dos valores. STJ, quinta turma, julgado em 5/2/2024. Então, cabe ao Ministério Público ter o seu poder dever preencher os requisitos com a ANPP, mas ele não pode escolher, na prestação pecuniária, a destinação desse valor. Quem faz isso é o juízo da execução. Vai cair em sua prova. Fique atento. Próximo julgar. Caso hipotético. O Ministério Público ofereceu a João proposta de acordo de não persecução penal, impondo o cumprimento de algumas condições, dentre as quais a prestação de serviço à comunidade. João aceitou as condições impostas no ANPP, ficando ciente ainda da obrigação de comunicar ao juízo eventual mudança de endereço ou telefone. O juiz expediu um mandado de intimação para que João, desde o início desse início, o cumprimento da condição acordada. Ocorre que ele não foi localizado. Tentou também a sua intimação via telefone, sem sucesso. A Defensoria Pública requereu a intimação de João via edital, antes que houvesse a rescisão do acordo. O juízo da IP indeferiu o pedido da defesa e determinou a devolução dos autos ao MP para análise de eventual rescisão do acordo. Agiu corretamente o magistrado? O parágrafo 10º do artigo 28A do CPP prevê que, descumpridas quaisquer condições estipuladas no acordo, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia. Não há, portanto, previsão legal
para que o investigado seja intimado, mesmo que por edital, para justificar o descumprimento das condições pactuadas. Vale ressaltar que não é caso de aplicação analógica do artigo 118, parágrafo 2º da Lei de Execuções Penais, visto que não se encontra em situação de execução de pena privativa de liberdade. Note-se que o parágrafo 9º do artigo 28-A do CPP prevê apenas que a vítima será intimada da homologação do acordo, bem como de seu descumprimento, sem a determinação de que o investigado seja intimado para justificar o descumprimento das condições impostas pelo Ministério Público. Sexta turma, julgado em 17/10/2023. O que quer dizer ex-julgado? Em especial, é estado verde. Não há, portanto, previsão legal para que o investigado seja intimado, mesmo que por edital, para justificar o descumprimento das condições pactuadas. Isto é, se ele não cumpriu, eu não preciso intimá-lo para justificar o não cumprimento. Vou simplesmente adotar toda aquela sistemática que já foi dito no bloco 1 deste tema, dessa aula, que diz que as autoridades serão comunicadas para dar andamento de onde tinha parado este procedimento. Beleza? Então, eu não preciso intimar a parte, o investigado, para que ele justifique o seu descumprimento. Será adotada as providências do descumprimento sem essa intimação. Tranquilo? Posso julgar. A ausência de constituição formal e circunstanciada no curso da ação penal não impede a remessa dos autos ao parquet para avaliar a possibilidade de propositura do acordo de não persecução penal, uma vez que essa confissão pode ser formalizada perante o Ministério Público no ato de assinatura do acordo. Então, meus amigos e minhas amigas, muitas vezes o suspeito, o investigado, é conduzido à presença do delegado de polícia, autoridade judiciária policial, e ali não é colhido essa confissão formal e circunstanciada. E os tribunais superiores desse julgado têm trabalhar a tese que, neste momento, o investigado, o suspeito, não é informado desses direitos do ANPP. Então, muitas das vezes, ele não confessa formal e circunstanciadamente em detrimento do cenário que é imposto nesse início da investigação. Então, o julgado veio a trabalhar que a falta dessa confissão formal e circunstanciada, nesse primeiro momento, não impede que esse ANPP seja formalizado mais para frente, na presença do Ministério Público. Vamos novamente à leitura. A ausência de confissão formal e circunstanciada no curso da ação penal não impede a remessa dos autos ao parquet para avaliar a possibilidade de propositura do acordo de não persecução penal, uma vez que essa confissão pode ser formalizada perante o Ministério Público no ato da assinatura do acordo. Então, se eu não tenho essa confissão formal e circunstanciada, o Ministério Público, por si só, não oferece denúncia. Ele pode verificar se tem os requisitos, se está faltando somente esse requisito. E aí, providenciar que ele seja cumprido. Beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo julgado, que vai trabalhar também a mesma sistemática. Olha lá. A mera falta de confissão do crime no inquérito policial não afasta o cabimento do acordo de não persecução penal e não autoriza que o juiz deixe de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para avaliar o seu oferecimento nos termos do artigo 28-A, parágrafo 14 do Código de Processo Penal. Sexta turma, julgado 9/8/2022. O que está dizendo este e o julgado anterior? A falta da confissão formal e circunstanciada durante a investigação não impede que o Ministério Público adote os procedimentos, bem como o Poder Judiciário, para que chegue ao Ministério Público e realize essa análise. E, se preenchidos os requisitos, pode ser suprido esse requisito da confissão formal e circunstanciada da presença do Ministério Público. Tranquilo? Muito importante esses julgados.
A ausência de confissão formal e circunstanciada no curso da ação penal não impede a remessa dos autos ao parquet para avaliar a possibilidade de propositura do acordo de não persecução penal, uma vez que essa confissão pode ser formalizada perante o Ministério Público no ato da assinatura do acordo. Então está aí esse julgado. Próximo julgado. No caso de recusa de oferecimento do acordo de não persecução penal pelo representante do Ministério Público, o recurso dirigido às instâncias administrativas contra o parecer da instância superior do Ministério Público não detém efeito suspensivo capaz de sustar o andamento da ação penal. De novo, vou tomar até amanhã. No caso de recusa de oferecimento do acordo de não persecução penal pelo representante do Ministério Público, o recurso dirigido às instâncias administrativas contra o parecer da instância superior do Ministério Público não detém efeito suspensivo capaz de sustar o andamento de ação penal. Quinta turma, 5/6/2023. O que diz o parágrafo 4º do artigo 28 do CPP? Garante a possibilidade do investigado requerer a remessa dos autos à órgão superior do MP, nas hipóteses em que a acusação tenha se recusado a oferecer o ANPP. Essa remessa não suspende a tramitação da ação penal. É o que eu já tinha dito quando eu li o dispositivo legal e em outros julgados que nós já trabalhamos durante esse bloco. Próximo julgado. Caso deputado. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o investigado. Na denúncia, não ofereceu a NPP, nem justificou o motivo de não tê-lo feito. O juiz recebeu a denúncia e determinou a citação do denunciado. A defesa pediu que o MP justificasse as razões pelas quais a proposta não foi formulada. O MP afirmou que foi unicamente pelo fato de não ter havido confissão formal do denunciante na fase da investigação. Contudo, diante da manifestação da defesa, o MP ofereceu o ANPP. O denunciado não concordou com a reparação do dano. A defesa impetrou habeas corpus, alegando a nulidade da decisão e recebeu a denúncia. O STJ concordou com o pedido. Não há previsão legal de que a oferta do ANPP seja formalizada após a instalação da fase processual. Para correta aplicação da regra, há de se considerar o momento processual adequado para sua incidência, sob pena de se desvirtuar o instituto despenalizador. Configurada as demais condições objetivas, a propositura do acordo não pode ser condicionada à confissão extrajudicial na fase inquisitorial. Por constituir um poder-dever do parquê, tema esse que caiu na prova do CFO, essa jurisprudência, por constituir um poder-dever do parquê, o não oferecimento tempestivo do ANPP, desacompanhada de motivação idônea, constitui nulidade absoluta. No caso concreto, houve prejuízo em se oferecer o ANPP depois do recebimento da denúncia. Isso porque essa decisão interrompeu o prazo prescricional e faltavam apenas 35 dias para ocorrer a prescrição da pretensão punitiva. Sexta turma, julgado em 7/3/2023, reafirmando o que nós falamos. Quem oferece o ANPP, competência exclusiva privativa do Ministério Público, ele tem o poder de poder se preenchido os requisitos. Mas ele tem um momento adequado. Ele tem um momento que deve ser feito. E vimos também que eu não preciso nem notificar a pessoa caso eu não queira oferecer o ANPP, mas eu tenho que colocar na cota para que o investigado, o suspeito, faça jus ao artigo 28, parágrafo 14, que é recorrer à instância superior. Lembrando que não suspende. Nós vimos tudo isso já em jurisprudência. Inclusive, o oferecimento intempestivo do ANPP, gerando aí nulidade
do feito. Então, fique atento aí, né? Toda essa temática do ANPP. Em se tratando de cumprimento das condições impostas em acordo de não persecução penal, competência para a sua execução é do juízo que o homologou, o qual poderá decretar a fiscalização do cumprimento do ajuste e a prática de atos processuais para o atual domicílio do apenado. Caso concreto, João cometeu um crime federal em São Paulo. Ele celebrou acordo de não persecução penal com o Ministério Público Federal em São Paulo. O acordo foi homologado no juízo da primeira vara criminal da subseção judiciária de São Paulo. Ocorre que João atualmente mora no Paraná. A competência para executar o acordo de não persecução penal é do Juízo Federal de São Paulo, podendo, contudo, decretar a fiscalização do cumprimento para o Juízo Federal de Cuiabá. Então, fique atento aí, da autoridade competente, é o juízo da execução que homologou. Beleza? Tranquilo? Né? Fique atento, porque essa temática do juízo da execução penal, responsável pela fiscalização, né, do acordo homologado, já caiu na prova da PMMG. Beleza? Tranquilo? Então, fique atento aí a toda essa temática que despenca em provas. Quarta jurisprudência. Constitui fundamentação idônea para o não oferecimento do acordo de não persecução penal a existência de vários registros policiais e infracionais. Embora o réu seja tecnicamente primário, bem como a utilização de posição de liderança religiosa para a prática de delito de violação sexual mediante fraude. Então, constitui fundamento idôneo para o não oferecimento do acordo de não persecução penal, ANPP, a existência de vários registros policiais e infracionais, embora o réu seja tecnicamente primário, bem como a utilização de posição de liderança religiosa para a prática de delito de violação sexual mediante fraude. Tranquilo? Beleza? Então, fique atento aí a mais essa jurisprudência que trabalha aí um caso típico com relação aos requisitos, condições e vedações do acordo de ANPP, tema que despenca em provas. Então, terminamos os principais julgados envolvendo a ANPP e viram que são muitos julgados. Quem quiser ler a íntegra do teor, cito e indico o Dizer do Direito, site esse, do qual eu sempre leio a jurisprudência e foram retiradas aí e colocadas para vocês estudarem. Então, se quiserem ler o inteiro teor, né, o caso de forma mais completa, acesse aí o Dizer do Direito. Beleza? Tranquilo, meus amigos e minhas amigas, futuros concursados? Lembrem que o ANPP ele é essencial. E nesses 3 blocos dessa temática, no primeiro bloco, trabalhamos as disposições legais, o artigo 28, a CAP e seus 14 parágrafos. Nesse segundo bloco, trabalhamos a jurisprudência envolvendo a ANPP, inclusive jurisprudência que já caiu na prova do CFO, e agora vamos no terceiro bloco, falando de algumas questões, isto é, prática da teoria, doutrina e jurisprudência que tivemos no bloco 1 e bloco 2. Aguardo vocês.